Gente chique é outra coisa, né? Vai pregar, tem câmera até da Globo aqui. Bênção de Deus. Às quartas-feiras, nós temos seguido com a exposição do livro do profeta Jonas, não é? E neste mês, os seminaristas, aqueles que estão se preparando para o ministério, têm tido a oportunidade de trazer essa exposição. Hoje nós encerramos a exposição de Jonas com o capítulo 4. Não é? Uma pergunta foi feita desde o início, Tiago não respondeu, deixou para o Janirinho deixou para o Esdras. Qual peixe engoliu Jonas? Deus possa abençoar, não é? O Esdras, vamos orar pedindo a Deus que possa trazer a sua palavra. Amado Deus, abençoe, Senhor, o teu servo, que já tem preparado a tua mensagem, teu Espírito já o tem conduzido no que deve falar, e que possa trazê-la, ó Deus, com fidelidade, e que esta palavra possa mais uma vez alimentar a tua igreja. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Graça e paz a todos, irmãos. Sem mais delongas, abramos nossas Bíblias no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 4, e leiamos todo o texto. Livro do profeta Jonas, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. O texto sagrado nos diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor do que viver. O Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrar do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivastes, nem fizestes crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco aqui nesta noite, por meio da exposição dela. Amém e amém. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não irei responder a pergunta de qual peixe o livro de Jonas se trata. Vamos deixar para o pastor Áquila. Irmãos, se nós fizermos uma análise mais precisa, mais acurada do livro de Jonas, nós iremos chegar à seguinte conclusão: que o livro, mais do que falar sobre a pessoa do profeta, sobre as suas peripécias, sobre as suas teimosias, sobre as suas obstinações, o livro fala e apresenta aos leitores do mesmo a pessoa de Deus, bem como a sua soberania, bem como a sua onipotência e majestade. É interessante notar nesse ponto que
não só o livro do profeta Jonas, mas toda a Bíblia Sagrada, de livro a livro, de capa a capa, de página a página, revela-nos majestosamente a soberania de Deus. Um pregador batista do século XIX, chamado Charles Spurgeon, vai dizer o seguinte: a vida de Jonas não poderia ser escrita sem Deus. Se você tirar Deus da história do profeta, não resta nada para escrever. E nesse ponto eu tenho que concordar com Spurgeon, que ele está certíssimo, porque Deus é o protagonista da história, e mais precisamente da história da redenção, porque foi Ele quem a iniciou, é Ele quem a processa, é Ele quem a desenvolve, e é Ele que também a consumará. E nesse ponto, nessa introdução, nós já tiramos uma aplicação para as nossas vidas. Se Deus é o protagonista e Jonas é o coadjuvante da história, Deus é o protagonista e nós somos o coadjuvante da história. Ou seja, tudo aponta para Ele, a Ele seja a glória. Isto posto, diante dessa introdução, capítulo 4, especialmente nós veremos alguns atributos de Deus. Se não, vejamos. Versículo 2, a imutabilidade de Deus. Olha o que o texto sagrado está dizendo: então orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabias que és Deus compassivo, misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. É interessante que o profeta, ao descrever a pessoa de Deus, ele usa um verbo que está conjugado na segunda pessoa do singular e no tempo verbal presente do indicativo. Eu não estou querendo aqui dar uma aula de português, mas porque esta informação se reveste de importância para a análise do texto. O ponto é que o verbo do presente do indicativo pode indicar duas coisas mais comumente. A primeira é uma ação que ocorre no momento em que se narra, em que ela é narrada. E em segundo lugar, um estado permanente. Jonas, ao descrever a pessoa de Deus, ele não diz: eu sabia que tu eras Deus, ou eu sei que tu serás Deus, mas Jonas diz: eu sei que tu és Deus. Aleluia. Jonas é tomado pela completa certeza de que Deus é o mesmo de sempre e continuará sendo o mesmo eternamente. É interessante notar também aqui que Jonas, embora ele está apresentando os atributos de Deus, mas apresentando-os de forma que estes atributos sejam uma fraqueza da constituição divina, porque ele não quer que os ninivitas se arrependam, ele não quer que a destruição inevitável de Nínive aconteça, ocorra. É por isso que ele lamenta tanto, porque ele sabe que o fato de Deus ser um Deus imutável é algo que toca em outros atributos dele. Ou seja, se Deus não muda, ele permanece sendo compassivo. Se Deus não muda, ele permanece sendo misericordioso. Se Deus não muda, ele permanece sendo um Deus cheio de amor. Mas vejamos o que as Escrituras nos diz sobre a imutabilidade de Deus. Olha o que diz Salmo 92. Antes que os montes nascessem, ou que tivesses formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 6, parte A: pois eu, o Senhor, não mudo. Tiago capítulo 1, versículo 17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto e desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação.
Jonas é tomado por essa certeza de que o Deus que ele serve é um Deus que não muda, é um Deus que não sofre alterações em seu caráter, é um Deus que chamou ele no capítulo 1 e agora no capítulo 3 o chama novamente, porque os seus desígnios são eternos, os seus conselhos são eternos, a sua vontade é eterna, os seus propósitos são eternos. A W. Pink assevera: esta é uma das perfeições divinas, não suficientemente examinadas. É uma das excelências do Criador que os distingue de todas as suas criaturas. Deus é perpetuamente o mesmo, não sujeito a mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos e em suas determinações. Daí Deus é comparado a uma rocha que permanece inamovível, sem se mover, quando todo o oceano circundante está numa condição de contínua oscilação. Exatamente assim, conquanto sendo sujeito às mudanças, todas as suas criaturas, Deus é imutável. Olha o que diz o Salmo 46, do versículo 1 ao 5. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem nas profundezas do mar, ainda que as águas venham a rugir e espumar, ainda que os montes estremeçam na sua fúria. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o lugar santo das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã ou desde o amanhecer. O salmista aqui está cogitando a possibilidade de tragédia, seja no mar, seja na terra, mas ele também está apresentando a pessoa de um Deus que não pode ser abalado. A cidade de Deus não pode ser abalada, porque Deus não pode ser abalado, Deus não pode sofrer alterações no seu caráter. É por isso que nós devemos glorificar a esse Deus, porque é um Deus que não muda. Aleluia. Mas nós veremos o contraponto aqui, que é a mutabilidade do profeta. Se Deus não muda, o profeta está em constante mudança. Se existe um profeta na Bíblia que se mostra tão inconstante em seu ofício profético, esse profeta é Jonas. Jonas, uma hora está fugindo da presença de Deus, outra hora ele está se apresentando como pivô de todo o problema para os marinheiros e quer ser jogado nas águas. Outra hora, ele está clamando por socorro no ventre do peixe, mas de repente, ele não quer que os ninivitas recebam a mesma misericórdia que ele recebeu no ventre do peixe. Jonas é um profeta que nos representa muito bem. Nós estamos sempre mudando. É por isso que muitas vezes, dentro do nosso coração, um dia estamos querendo adorar a Deus e vir à sua casa. Outro dia, nós queremos ficar dentro do nosso quarto, deitado na nossa cama, porque nós estamos sempre em constante mudança. Mas, conquanto que nós mudamos, o nosso Deus nunca muda, porque o seu caráter é imutável. Aleluia. Em segundo lugar, nós veremos a eternidade de Deus. E aí, nós nos deteremos na mesma sentença, porque antes do profeta dizer que Deus é um Deus que é compassivo, ele diz: tu és Deus. Então, pois sabias que és Deus. E aqui nós veremos a eternidade de Deus, porque o conceito de eternidade está intimamente ligado com o conceito de imutabilidade. Se nós afirmamos que Deus não muda, nós também temos que afirmar que o tempo não muda a Deus, o tempo não consegue mudar a Deus. E é interessante notar isso, porque o tempo não existia quando Deus já existia. Foi Deus que criou o tempo, aleluia, Ele é Senhor do tempo. Antes que houvesse universo, antes que mesmo que houvesse sucessões de momentos, Deus já existia. Nós, seres humanos, estamos limitados ao que nós chamamos de passado, presente e futuro.
Deus não está limitado a essas noções temporais. Deus consegue ver com completa clareza, e igualmente clareza e nitidez, passado, presente e futuro, porque Ele existia ainda antes que houvesse tempo. Olha o que diz as Escrituras, Salmo 91, 2: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tivesse formado a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Desde toda a eternidade, Isaías 43, 13, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, agindo eu, quem impedirá? Daniel 4, 3, quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Deus não é somente imutável, mas é um Deus eterno. Mas o contraponto disso nós veremos a mortalidade do profeta. Se Deus é eterno, o profeta é mortal. Nós veremos no início do livro de Jonas, falando sobre a sua ascendência, seu pai, que era Amitai, e isso por si só prova a sua mortalidade. Mas nós veremos também no versículo 3 desse capítulo, que ele vai dizer, ele está tão chateado com toda aquela situação, ele não quer que os ninivitas se arrependam, ele não quer que a graça de Deus alcance os ninivitas, e ele vai dizer, ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Ele está aqui fazendo um atestado, uma declaração de que ele é mortal. Mas, conquanto que ele é mortal e conquanto que nós também somos mortais, Deus é um ser eterno, aleluia. Os seus desígnios são eternos, a sua vontade é eterna. Isso é maravilhoso, irmãos. Em terceiro lugar, nós podemos ver o terceiro atributo de Deus, ou perfeição. O versículo 2 ainda, pois sabias que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. A bondade de Deus. Nós lemos aqui em Lamentações que a bondade de Deus a causa de nós não sermos consumidos. Jonas também se rende ao fato incontestável, insofismável, de que Deus é bom. Embora naquele momento a ortodoxia do profeta, ou seja, o conjunto de crenças correta do profeta, estava, de certa forma, baseado no seu lamento, mas ele se rende ao fato de que Deus é bom. Olha o que diz A.W. Pink: há uma tão absoluta perfeição na natureza e no ser de Deus que nada lhe falta, nada lhe é defeituoso, e nada se lhe pode acrescentar para melhorá-lo. Ele é essencialmente bom, bom em si próprio, o que nada mais é, pois todas as criaturas são boas pela participação e comunicação da parte de Deus. Ele é essencialmente bom, não somente bom, mas é a própria bondade. Preste atenção nisso, na criatura, a bondade é uma qualidade acrescentada, em Deus é a sua essência. Ele é infinitamente bom. Na criatura a bondade é uma gota apenas, mas em Deus há um oceano infinito, ou um infinito ajuntamento de bondade. Ele é eterno e imutavelmente bom, porquanto ele não pode ser menos bom do que é, como não se pode fazer nenhum acréscimo a ele, assim também não se lhe pode fazer nenhuma subtração. Jonas expressa a bondade de Deus em alguns aspectos particulares, ou em algumas nuances particulares. Ele vai falar que Deus é compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor, e que te arrependes do mal, e que se arrependes do mal. Mas nós podemos abordar aqui 4 aspectos particulares da bondade de Deus. A compassividade divina nada mais é do que a sua bondade para com os incomplacentes.
A paciência divina é a sua bondade para aqueles que persistem num pecado por certo tempo. A misericórdia de Deus é a sua bondade para aqueles que se encontram aflitos de coração. E o amor de Deus é a sua bondade para as criaturas não bondosas e não amáveis. Olha o que as Escrituras nos diz. Salmo 119, 68, tu és bom e fazes o bem. Salmo 145, 9, o Senhor é bom para todos e as suas misericórdias estão sobre todas as suas obras. Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Deus é bom. E este é um fato inconteste. É interessante pensarmos sobre isso nesse momento. Temos passado esses dias por uma tragédia que ocorreu pela segunda vez no nosso estado de Minas Gerais. Primeiro em Mariana e agora em Brumadinho. Mas o fato é que, não obstante a isso, a despeito disso, Deus permanece sendo bom. Aleluia. Nós podemos explicar a maldade do homem, o mal existencial na face da terra, a grosso modo, como pecado que adveio da queda do homem. Especificamente, Brumadinho mostra isso, a negligência de empresários que sabiam dos riscos, mas pagaram para ver. Mas Deus permanece sendo bom. Deus é bom apesar das nossas tragédias. Deus é bom apesar dos reveses que vêm sobre a nossa vida. Deus é bom apesar das vicissitudes. Deus é bom apesar de todas as nossas tragédias. E aqui cabe-nos ressaltar qual foi o maior ato de bondade de Deus para com a humanidade. O maior ato de bondade de Deus para a humanidade não foi privar Adão e Eva do jardim e da árvore da vida para que eles não voltassem a comer dela e se tornassem pecadores eternos. Isto foi um ato bondoso, mas não foi o maior. O maior ato de bondade de Deus para a comunidade não foi salvar, preservar a raça humana por meio, entre as torrentes diluvianas, por meio da vida de Noé e de sua família. O maior ato de bondade de Deus para a comunidade não foi dar o decálogo, os 10 mandamentos para Moisés, para que houvesse um norte moral para a humanidade. O maior ato de bondade de Deus para a comunidade também não foi de salvar os ninivitas aqui. Sabe qual foi o maior ato de bondade de Deus para a humanidade? Foi de dar o seu filho, seu único filho, para morrer na cruz por nós pecadores. Jesus é aquele que pode e que também afastou a ira. No capítulo 3, os ninivitas começam a clamar e dizer: talvez o Senhor afaste a tua ira. Eles já estavam procurando por uma pessoa, e essa pessoa é Cristo, aquele que afasta a ira de Deus das nossas vidas. Aleluia. No Calvário ele sorveu todo o cálice, toda a ira de Deus, todo o furor de Deus, todo o furor que estava destinado a nós, ele sorveu e afastou, aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas a maldade do profeta é o contraponto disso tudo. O livro de Jonas não somente retrata a maldade dos ninivitas, porque, como bem disse o Janirinho aqui, quarta-feira passada, os ninivitas eram capazes de atos crudelíssimos, cruéis ao extremo, mas retrata também a maldade do profeta. Olha o versículo 1, Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Há algumas versões aqui que traz que Jonas ficou ressentido, mas isso não traz de fato o que o original quer dizer. Jonas não ficou ressentido apenas, Jonas ficou furioso. Ele não queria que os ninivitas fossem alvo da graça de Deus.
Mas o versículo que mais mostra a maldade do profeta é o versículo 5. Então Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Jonas queria ver a cidade ruir por completo, e ele se assentou como que de camarote, para ver a cidade pegar fogo. Olhe a maldade do profeta, e isto mostra também, muitas vezes, a maldade que há no nosso coração. Embora sejamos salvos, embora Cristo nos redimiu, nós ainda somos criaturas caídas, depravadas. De nós não pode emergir bem algum, é isso que lemos aqui em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Jonas também nos representa muito bem em seu exclusivismo religioso. Ele queria salvação apenas para Israel, mas não queria para Nínive. Muitas vezes nós agimos assim, nós achamos que tal pessoa é digna da salvação e tal pessoa não é. O fato é que ninguém é digno da salvação. Veremos a liberdade de Deus. Em quarto lugar, o Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo, e Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta, e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, e com toda a sua alma ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão de uma planta, que não cultivaste nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra noite morreu. E eu não teria compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Esse texto aqui, esse excerto aqui do texto bíblico, essa parte do texto bíblico, mostra o atributo de Deus chamado liberdade. Deus é um ser absolutamente livre. A liberdade de Deus diz respeito que Ele pode fazer o que lhe bem apraz. Olha o que diz as Escrituras. Salmo 115, 3. Mas o nosso Deus está nos céus, Ele faz tudo de acordo com a sua vontade. Provérbios 21, 1. O coração do rei é como a corrente de águas nas mãos do Senhor, Ele dirige para onde quer. Mas olha esse texto de Daniel 4, um dos mais belos da Bíblia. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, eternidade de Deus. Porque o seu domínio é domínio eterno, o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são considerados nada. Ele age no exército do céu e entre os moradores da terra, segundo a sua vontade. Ninguém pode deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Deus é um ser absolutamente livre. Ele faz o que Ele quer, na hora que quer, da maneira que quer, do modo que quer, aleluia, porque Ele é Deus. Deus, diferente do homem, não está sujeito a nenhuma contingência, a nenhuma limitação. Sua vontade é perfeita e absolutamente livre. Interessante notar esse texto de Nabucodonosor. Um homem tão proeminente, um homem tão importante. Segundo a história, o mais importante dos reis da Babilônia. Foi ele quem construiu os jardins suspensos, uma das 7 maravilhas antigas. E de repente um dia ele foi colocado no campo como uma besta fera para comer capim. E aí, no dia que Deus trouxe a sua consciência de volta,
Ele teve que reconhecer a soberania de Deus, ele teve que reconhecer que Deus é um ser absolutamente livre e ele faz o que quer, da maneira que quer, aleluia. Mas nós veremos aqui também a contingência do profeta. Jonas é tão limitado que ele não pode escolher para onde quer ir. Ele não pode escolher qual barco tomar. Mas conquanto que Jonas seja limitado, que nós também sejamos, Deus é absolutamente livre, aleluia. Em último lugar, nós veremos a soberania de Deus. Para finalizarmos, a soberania de Deus, ela é mostrada em toda a Bíblia Sagrada, mas no livro de Jonas especialmente. Pastor Áquila, certa feita, disse algo: a soberania de Deus está para os seus outros atributos, como um colar está para as pedras preciosas que ostenta. É por causa de sua soberania que o majestoso Senhor sustenta tudo o que é, aleluia. Há pelo menos 23 ocorrências do termo Senhor no livro de Jonas. No capítulo 1, 9 ocorrências, no capítulo 2, 6, no capítulo 3, 2 ocorrências, e no capítulo 4, 6 ocorrências do termo Senhor. Tudo isso aponta para um Deus que é soberano. Mas no primeiro capítulo, o Senhor é soberano na vocação do profeta e na criação. Deus chama o profeta e ele não tem como fugir, porque Deus é soberano na vocação do homem. Ele também é soberano na criação. Os textos de Jonas vai dizer: mas o Senhor mandou um mar ao grande vento, 1.4. O Deus do céu que fez o mar e a terra seca, 1.9. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, 1.17. Tuas ondas, tuas vagas, 2.3. Falou, pois, o Senhor ao peixe, 2.10. E fez Deus nascer uma boboreira, ou uma planta, 2.6, mas Deus enviou um bicho, 2.7, Deus mandou um vento calmoso, 2.8, Deus é soberano na criação, aleluia. Capítulo 2 vai falar sobre o Deus que é soberano na oração e na salvação. Jonas clama, Jonas insta a Deus. Mas se Deus quisesse deixar o profeta perecer no ventre do peixe, assim se sucederia, porque Deus também é soberano na oração, aleluia. Mas Deus também é soberano na salvação. É no capítulo 2 que o texto sagrado vai dizer que a salvação vem do Senhor. Deus é soberano na salvação, aleluia. No terceiro capítulo, o Senhor é soberano na mensagem e no arrependimento. Olha o que ele disse para Jonas: proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas, não é outra mensagem, é a mesma mensagem. E isso também aponta para o caráter imutável de Deus. Se Deus é um Deus imutável, Deus é um Deus que possui uma palavra que não muda, aleluia. Mas Ele é soberano no arrependimento também. Porque 2 Coríntios 7,10, pois a tristeza segundo a vontade de Deus produz o arrependimento que conduz à salvação, o qual não traz remorso, mas a tristeza do mundo traz a morte. Deus é soberano no arrependimento, irmãos. Sabe por quê? Pensar em um povo como os ninivitas, capazes de ações cruéis ao extremo, empalar pessoas, pregar outras pessoas com a língua no chão, empilhar crânios na cidade. Pensar num povo como esse, um povo que agora se rende à pregação de Jonas. Isso não pode ser outra coisa que não seja a operação da graça de Deus e do arrependimento plantado no coração dos homens. Aleluia. No quarto capítulo, o Senhor é soberano em graça e na vontade. Ele é um Deus que traz a planta, mas que seca a planta. Parece que essa ilustração está fora do contexto, mas não. Porque Ele é o mesmo Deus que cura, mas é o mesmo Deus que adoece. Ele é o mesmo Deus que salva, mas é o mesmo Deus que deixa com seu coração endurecido. Ele é um Deus que é soberano na vontade.
Ele quis demonstrar graça e compaixão para os ninivitas, e assim foi. Ele quis trazer a planta, mas ele quis secá-la, e assim foi, porque ele é soberano na sua vontade. O último contraponto é que a servidão do profeta. Jonas não parece ser daqueles profetas ou servos mais obedientes. Mas o fato é que no final das contas, ele teve que obedecer. Porque Jonas é criatura e Deus é criador. Jonas é o profeta e Deus é o soberano Senhor. Jonas é impotente e Deus é o Todo-Poderoso. Aleluia. Jonas é o profeta que ficou quase todo o livro desobedecendo a Deus, para no final obedecer. Tanto é que Deus faz 3 perguntas para Jonas. Uma, ele dá as costas para Deus e arma a tenda. A outra, ele responde Deus de forma grosseira: é justo que eu me ire. Mas a última, ele não sabe responder a Deus. Porque ele sabe que Deus tem completa razão. Aleluia. Ele sabe que Deus é um ser absolutamente livre na sua vontade. Para finalizarmos, irmãos, aplicações práticas. Primeira, Deus é imutável apesar de nossas inconstâncias. Nós devemos descansar nessa verdade. Porque se nós servíssemos a um Deus que muda, nós não poderíamos acreditar na sua palavra. Porque tudo do dia para a noite poderia mudar. Mas porque Deus não muda, a sua palavra não muda. Porque Deus não muda, as suas promessas não mudam. Aleluia. Sabe, nós temos uma promessa, que é a ressurreição do corpo. E é porque Cristo ressuscitou, que nós temos esta esperança. E no último dia, os nossos corpos serão glorificados e estaremos eternamente na glória com Ele. E isso está calcado, na verdade, no atributo de Deus imutável. Porque Ele não muda, Ele cumprirá fielmente as suas promessas. Em segundo lugar, Deus é eterno apesar de nossa mortalidade. Deus é eterno apesar de nossa mortalidade aqui na terra. E eu explicarei. O fato é que nós somos seres mortais. Mas nós cristãos já temos a vida eterna, mas ainda não temos a imortalidade. A imortalidade nos será concedida no dia em que o nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Será nos concedida no dia em que o nosso corpo mortal se revestir da imortalidade. Mas o Deus encarnado passou por essa terra, e Ele enfrentou a morte, e a venceu ao terceiro dia, porque Cristo, Deus encarnado, já existia ainda antes que a morte houvesse no mundo. Aleluia. Terceiro lugar, nós não podemos frustrar os planos de Deus. De alguma maneira, Deus usa até da nossa desobediência para cumprir a sua eterna vontade. Jonas havia desobedecido, mas ele estava no barco e de repente marinheiros estavam clamando o Deus de Jonas. Aleluia. Porque Deus usa até da nossa desobediência. Mas o melhor é saber que no final Jonas teve que obedecer. E no final, você tem que obedecer. No final, nós temos que nos subordinar à soberania de um Deus poderoso. Pai, nós queremos te louvar esta noite por tua palavra. Que saiamos daqui com vontade de mergulhar ainda mais nas páginas deste livro, nas páginas de todos os livros da Bíblia Sagrada. Que venhamos compreender as perfeições divinas